Eu sou o Léo e você está no Raiz da Coisa. Você já parou para pensar por que a gente sente cócegas? Hoje a gente vai na raiz dessa história. Aquela sensação engraçada, às vezes irritante, que faz a gente se contorcer e rir sem parar. É um reflexo universal. Mas por que nosso corpo reage de um jeito tão peculiar a um simples toque leve em certas regiões? O que está por trás disso? Na verdade, existem dois tipos principais de cócegas, e é importante diferenciá-los para entender a raiz do fenômeno. O primeiro tipo é chamado de kinismeses, um toque bem leve, quase um arranhão suave, que causa uma coceira ou arrepio. Esse tipo de cócega não nos faz rir e pode até ser um pouco incômodo, como quando um inseto pousa na pele. Já o segundo tipo, e o mais famoso, é a gargaleses, o toque mais forte e repetitivo que provoca risadas incontroláveis. É esse o tipo que a gente geralmente pensa quando fala em cócegas, aquela brincadeira que faz a gente dobrar no chão de tanto rir. E tem gente que simplesmente odeia a gargaleses, não acha graça nenhuma e se sente invadida pelo toque. Essa versão pode vir de uma sensação de perda de controle ou de um reflexo de defesa mais forte do que a diversão. Mas e aí, por que nosso corpo evoluiu para ter essa reação tão específica e, convenhamos, um pouco estranha? Qual a utilidade? Muitos cientistas acreditam que as cócegas, especialmente a cnismesis, têm uma função de proteção bem antiga. Pense bem, um toque leve em áreas sensíveis pode ser um inseto perigoso ou algo roçando na sua pele que precisa de atenção. Essa reação de se coçar ou se arrepiar seria uma forma rápida do corpo se livrar de ameaças pequenas antes que elas causem problemas. Pense que, para um animal selvagem, um toque leve em um ponto vital poderia ser o primeiro sinal de um ataque. O corpo precisava de uma forma de reagir antes mesmo que a ameaça fosse totalmente identificada para garantir a sobrevivência. As áreas mais sensíveis às cócegas, como axilas, pescoço e costelas, são também regiões vulneráveis do corpo. Proteger essas áreas era crucial para a sobrevivência dos nossos ancestrais, seja de predadores ou de parasitas. Essa sensibilidade exacerbada em regiões como a garganta ou o abdômen fazia todo sentido na natureza, como um alarme. Então, as cócegas seriam um tipo de alarme do corpo, nos alertando sobre perigos externos que mal podemos ver ou sentir. Mas e a gargaleses? Por que rimos tanto quando alguém nos faz cócegas de verdade e por que é tão difícil parar? Aqui a coisa fica mais complexa. Não é só um reflexo simples, o cérebro está ativamente envolvido nessa brincadeira. Quando recebemos cócegas, várias regiões do nosso cérebro são ativadas ao mesmo tempo, como se fosse uma festa cerebral. A região somatosensorial, que registra o toque e a pressão, entra em ação imediatamente para processar a sensação. Paralelamente, o córtex pré-frontal, ligado à antecipação e à cognição, também se acende, preparando o terreno. E o córtex cingulado anterior, que lida com as emoções, adiciona o componente de prazer ou aversão à experiência. Essa complexa orquestra cerebral transforma um toque físico em uma experiência emocional tão marcante e risonha. A expectativa do toque é crucial. Nosso cérebro prevê o que está por vir e essa antecipação já nos deixa em alerta. É como esperar um susto. Você sabe que vai acontecer e já fica tenso, mesmo antes da surpresa de fato. Essa antecipação, combinada com a surpresa do toque e a percepção de que não há perigo real, cria a receita perfeita para o riso. O cerebelo, aquela parte do cérebro responsável por coordenar movimentos, também é importante nesse processo. Ele ajuda a diferenciar o toque que vem de fora do toque que você mesmo produz. E isso é a chave para o próximo mistério. Você já tentou fazer cócegas em si mesmo? É impossível, não é? Por mais que você tente, não dá certo. Isso acontece porque o nosso cérebro é muito esperto. Ele já sabe o que vai acontecer quando você se toca. O cerebelo, nosso filtro interno, envia sinais para o córtex somatosensorial, que é quem sente as coisas. Ele basicamente anula a surpresa, diminuindo a intensidade da sensação de toque que você mesmo produz. É por isso que você não sente cócegas, nem mesmo aquela sensação de formigamento ao coçar a própria pele. Ele avisa o resto do cérebro. Calma, não é uma ameaça externa. Sou eu mesmo, pode relaxar. É como se o cérebro dissesse: eu já sei o que você vai fazer, então não tem surpresa, não tem susto, não tem cócega. Essa capacidade de diferenciar o toque externo do toque próprio é fundamental para a nossa percepção do mundo. Imagina se cada movimento que a gente fizesse gerasse uma cócega. Seria impossível funcionar no dia a dia?
Seria como tentar dirigir um carro que acelera sozinho a cada vez que você mexe o pé. Uma loucura. Então, a ausência de surpresa e a previsão do movimento são os grandes motivos pelos quais não nos fazemos cócegas. Mas as cócegas não são só um mecanismo de defesa ou uma falha cerebral. Elas têm um papel social super importante. Em um grupo, as cócegas e o riso compartilhado são um sinal de que todos estão seguros e à vontade. Rir juntos, especialmente de cócegas, cria laços, fortalece amizades e até ajuda no desenvolvimento infantil. Para crianças pequenas, a brincadeira de cócegas é vital para desenvolver a percepção corporal e as interações sociais. Elas aprendem sobre seus limites, sobre o toque dos outros e sobre a alegria da conexão humana com o mundo. É uma forma primitiva de brincadeira e comunicação que nos ajuda a interagir e confiar uns nos outros. Pense nos pais fazendo cócegas nos filhos. É um momento de carinho, conexão e aprendizado sobre limites do corpo. O riso liberado pelas cócegas libera endorfinas, os famosos hormônios da felicidade, que nos fazem sentir bem. Então, além de tudo, as cócegas são um presente da natureza para nos conectar e nos dar umas boas risadas. E não somos só nós, humanos, que sentimos cócegas. Vários animais também reagem a elas de formas curiosas. Primatas, por exemplo, como chimpanzés e gorilas, adoram uma boa sessão de cócegas e demonstram risos bem parecidos com os nossos. Isso sugere que o mecanismo das cócegas pode ser muito mais antigo do que a nossa espécie, com raízes profundas na evolução. Ratos de laboratório, por exemplo, emitem ultrassons que parecem ser uma forma de riso quando são feitos cócegas. É fascinante como uma sensação tão específica pode ter essa universalidade entre diferentes espécies, unindo a biologia. Curiosamente, nem todo mundo é igualmente sensível às cócegas. Algumas pessoas são mais, outras menos. A sensibilidade pode variar até de acordo com o humor da pessoa ou o contexto da situação em que ela se encontra. Até o nosso estado de espírito no momento pode mudar a forma como percebemos as cócegas e reagimos a elas. Se você está tenso ou com medo, é provável que sinta menos cócegas, pois o cérebro está focado em outras coisas. Por outro lado, em um ambiente seguro e divertido, a chance de uma boa gargalhada é muito maior, quase garantida. A tensão muscular e a postura do corpo também influenciam o quão suscetíveis somos a elas, alterando a percepção. A idade também influencia. Crianças, por exemplo, tendem a ser mais sensíveis às cócegas do que adultos. É como se a programação do nosso cérebro para cócegas fosse mais forte nos primeiros anos de vida, com a socialização. Algumas pesquisas sugerem que pessoas mais extrovertidas podem ser mais sensíveis às cócegas, buscando essa interação, enquanto pessoas mais introvertidas podem ter uma barreira um pouco maior para essa sensação e seu significado. E a relação entre quem faz e quem recebe as cócegas também é fundamental, tem que haver confiança. Se uma pessoa estranha tentar fazer cócegas, a reação provavelmente será de desconforto ou irritação, não de riso. O cérebro precisa interpretar o toque como seguro e divertido para liberar a avalanche de reações que levam ao riso. É quase um teste de segurança social. Posso confiar nessa pessoa para me tocar de forma vulnerável e não me machucar? Curioso, não é? O que parecia uma simples brincadeira tem camadas e camadas de significado e evolução. Mas nem tudo são flores. Existem estudos sobre a tortura por cócegas, onde o toque vira algo insuportável. Quando a pessoa não tem controle sobre a situação e as cócegas são prolongadas, a sensação pode ser horrível. O riso forçado não é de alegria, mas um reflexo involuntário do corpo em estresse, sem um componente de prazer genuíno. Isso reforça a ideia de que o consentimento e a segurança são chaves para a experiência positiva das cócegas. O cérebro precisa da mensagem clara de que estamos brincando para que a reação seja de diversão, não de alarme. Então, recapitulando, as cócegas têm uma raiz evolutiva de proteção, nos alertando sobre toques leves. A gargalese, aquela que faz rir, é uma dança complexa entre o cerebelo e áreas emocionais do cérebro. O cérebro filtra o autotoque, por isso não conseguimos fazer cócegas em nós mesmos, evitando uma confusão sensorial. E, acima de tudo, as cócegas são uma ferramenta social poderosa que nos ajuda a criar laços e a nos divertir juntos, né? Da próxima vez que alguém te fizer cócegas, você vai saber que está ativando um sistema complexo e milenar. É mais do que só uma risada. É uma janela para a evolução humana e a complexidade do nosso cérebro.
Quem diria que uma coisa tão boba poderia ter tanta ciência por trás, não é mesmo? É fascinante. Eu sou o Léo e a gente foi na raiz das cócegas. Se você curtiu ir na raiz dessa curiosidade, deixa o seu like, né? E isso ajuda o canal a crescer. Comenta aqui embaixo outra coisa que você sempre quis entender o porquê. E se ainda não é inscrito, clica no sininho para não perder o próximo Raiz da Coisa. Até a próxima!